Oremos. Amado Deus e bom Pai, nós te damos graças por estarmos na tua casa. Obrigada, Senhor, por podermos te cultuar. Obrigada pelas bênçãos que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. Nós entoamos louvores a Ti, ó Pai, com todo o nosso amor, com todo o nosso coração. Recebe, Senhor, toda a nossa adoração. Obrigada pela Tua palavra, que tanto nos ensina. Que a cada dia, ó Pai, nós possamos Te buscar. Que o Senhor possa estar nos fortalecendo a cada momento. E que nós venhamos, ó Pai, sentir sempre o desejo de estarmos na Tua casa, todos juntos, ó Deus, para aprender mais a Tua palavra. Seja com cada um de nós que chegou à Tua casa hoje. Abençoa, Pai, cada um dos Teus servos que também não pôde estar conosco aqui. Visita cada um daqueles, ó Pai, que se encontra enfermo, que o Senhor possa estar restaurando a saúde, ó Pai. Seja também com o Teu pregador, que logo mais irá trazer a Tua palavra, e que nós possamos aprender cada vez mais de Ti, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmã. Pode sentar. Agora, neste cântico, adorarei, nós vamos também adorar o Senhor, aqueles que desejam com seu dízimo e oferta, né? Não precisa falar, mas nós sabemos a necessidade deste momento, né? Para que nós possamos ter sempre a porta da nossa igreja aberta, né? Enquanto nós podemos fazer isso. Não somos perseguidos, mas muitas vezes o nosso coração pede para não vir. Mas Deus sabe, né, o esforço que devemos fazer para que isto não aconteça, né? Então, enquanto a gente pode, vamos se reunir no nosso prédio, na casa do Senhor, e não ter medo e nem vergonha amanhã falar para alguém o que ouvimos, o que aprendemos hoje à noite aqui dessa casa. Vamos louvar. Quero te adorar, ó Rei Jesus, com todo o meu ser, declarar o meu amor, tua glória e majestade. Santo és, Senhor. Quero te adorar, ó Rei Jesus, com todo o meu ser, declarar o meu amor, tua glória e majestade. Santo és, Senhor, pois nas tuas grandes obras todos os olhos podem ver. É o poder manifestado em toda a terra. Ser exaltado, ó Deus. Quero te adorar, ó Rei Jesus, com todo o meu ser, declarar o meu amor, tua glória e majestade. Santo és, Senhor. Quero te adorar, ó Rei Jesus, com todo o meu ser,
todos os olhos podem ver teu poder manifestado em toda a terra. Seja exaltado, ó Deus. Amém. Amém. Que o nosso Deus seja exaltado, né? Não só aqui, essa noite, mas na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, aonde andamos. Deixa o povo ver em nós pessoas diferentes. Não melhor, ninguém é melhor do que ninguém. Mas quando alguém chega para a gente, eu te conheço, eu te conheci e hoje tu só quer ser santo, se alegre disso. Porque a diferença alguém está vendo em nós. Então vamos andar na rua desejando que o povo veja essa qualidade, mesmo achando que nós não somos o que nós somos, né? Agora só quer ser santo. Então não está vendo a diferença em nós, né? Pior é se eles falassem: cadê tua santidade, né? Que crente é você? Eu tenho medo de um dia alguém chegar para mim e dizer: Jorge, tu é crente? Né? Porque eu não estou dando testemunho de crente se alguém me falar dessa forma. Que não aconteça com nenhum de nós. Vamos dar o nosso testemunho na nossa calçada, na nossa rua, na nossa cidade, né? Muitas vezes no meu trabalho, quando eu dou por mim, eu atraso o meu trabalho por conta de aquele desejo de converter os meus clientes, né? Muitas vezes eu saio do comércio e sinto que alguém não gostou do tempo que eu tomei. Mas não são todos comércios, porque muitos dizem: ô Jorge, como é bom, eu me alegro quando você chega. Então, já que não sabemos quem vai se alegrar, não vamos se calar diante da situação. Amém, gente? Não queria tomar muito tempo, mas faz necessário. Vamos dar continuidade aos nossos louvores e em seguida nós vamos passar para... Ou já foi o quarto? Não, né? Ainda tem outro. Adoraremos ao Salvador, venha adorar o Senhor. Força e poder, luz e prazer, venha adorar. Adore a Deus, maravilhoso e grande é. Venha adorar o Senhor. Céus clamarão, Deus orarão, venha adorar. Adore a Deus, vamos louvar a Deus, louvar a
vamos louvar a Deus, louvar a Deus. Venha adorar o Senhor. Adorarão e cantarão. Venha adorar, adore a Deus, o Deus em carne, homem Deus, mediador e o Rei dos céus. Venha, venha, venha adorar o Senhor pra sempre. Venha, venha, venha adorar o Senhor. Amém? Amém. Vamos orar. Amado Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pelos teus cuidados. Obrigado, Pai, desde cedo pela programação de rádio. Obrigado pelo estudo às 10 horas, aqui o estudo bíblico. Obrigado pelo Senhor, pelos teus cuidados. E ter trazido de volta, Pai, esta noite aqui para te louvar e te adorar e aprender mais a tua palavra. Pai, esteja nesse momento agora com o nosso pastor, com a mensagem, para que tudo que for aplicado aqui, que encontre lugares no nosso coração e que nós possamos sair daqui mais com aprendizagem bem melhor do que o que nós chegamos, com desejo de te levar o teu nome, Pai, para aqueles que ainda não te conhecem. Visita, Pai, a casa daqueles que não puderam estar aqui, o Senhor sabe o motivo, né? Que bote no desejo daqueles que deveria estar aqui, como todos nós sabemos. Não é uma obrigação, mas é um desejo que devemos ter, mas algo impediu. O Senhor conhece, mas que o teu Espírito, Pai, visite, pedindo e incentivando a presença para que nós possamos estar em comunhão com nossos irmãos. Não há tempo melhor do que estar juntos com as pessoas que nos amam, que nos aceitam como nós somos. Somos pecadores, temos nossos defeitos, mas estamos com o mesmo pensamento, com o mesmo desejo de te adorar, te louvar e te conhecer. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Pastor Ageu. Boa noite. Oi. Boa noite, irmãos. Vamos então orar pelos pequenos. A irmã Irlanda vai subir com eles. É Moisés, Caleb, Ana Lídia. São os que estão hoje aqui. Então vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela vida dos pequenos, pedimos a tua bênção sobre eles. Na transmissão, Senhor, da tua palavra, seja com Irlanda, e que eles possam guardar, ó Pai, no coração, aplicando na vida, e que venha fazer a diferença. Pedimos por nós também, Senhor, o tempo que vamos ficar aqui, no crescimento e aprendizado, que possamos também depender do teu Santo Espírito na condução, a fim de que o Senhor nos ensine, e assim possamos, Senhor, compreender também a tua vontade, teu desejo para nossas vidas. Como oramos e pedimos no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Ok. Hoje a nossa transmissão está sendo gravada, não está sendo lançada aí no YouTube, porque creio eu, não sei se você tem o mesmo provedor de internet, mas está tendo umas oscilações, estão percebendo? Então eu não sei se tem relação com isso, a gente não conseguiu fazer a transmissão, então nós estamos gravando aí para lançar nessa semana, para quem quiser depois acompanhar a parte do culto, né? Que eu só me atentei de gravar já na metade dos louvores para frente.
Pois bem, irmãos, eu queria que os irmãos abrissem comigo Salmos 86, Salmos 86. Coloquei como título Adorando de Coração. Quando a gente se refere ao coração, quase instintivamente a gente pensa no nosso órgão, o órgão físico. Quando a gente fala de adorar de coração, não sei você, mas a nossa mente quase puxa para esse aspecto físico, não é? Do órgão. Porém, quando as escrituras falam de coração, no contexto de adoração, ela faz referência não ao órgão propriamente dito, mas a tudo que a gente é. E ela usa esse termo para falar do homem interior. Então, coração é um termo bíblico para se referir ao homem interior, ao que ele de fato é no íntimo. O salmista, então, o salmo aqui é um salmo de Davi. Dentro do livro de Salmos, os irmãos sabem que são divididos os salmos em 5 livros. E nesse aqui aparece o salmo de Davi de forma atípica, porque é o único salmo de Davi que está dentro dessa coletânea, que é o 3º livro dos Salmos, Salmo 86. Então a gente tem aqui um salmo que é intitulado como uma oração de Davi. O contexto é muito difícil a gente identificar, porém o salmo parece transparecer as memórias de Davi nos momentos em que ele estava aflito, especialmente por conta de inimigos que o atormentavam. Então ele fala desse tipo de pessoa, chamando inclusive aqui de bandos de violentos, né? E esse salmo então é um salmo de oração, e há cheios de pedidos aqui neste salmo, e há um pedido específico que eu notei com os irmãos, o verso 11, na verdade eu queria anotar com os irmãos. Ele faz vários pedidos, mas há um pedido aqui que eu achei interessante, que vai servir de base para a gente hoje estudar esse termo coração. Versículo 11 ele diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Então, no versículo 11, nós temos basicamente 2 pedidos. O primeiro é expresso no início do verso, a parte A, em que ele pede para que o Senhor ensine o caminho. Me ensine o teu caminho. E na segunda parte do verso, ele diz: dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Então, o salmista aqui, neste salmo, e especificamente no versículo 11, na segunda parte, é o ponto que eu quero chamar a sua atenção, ele pede para que o Senhor disponha o seu coração para temer o seu nome. Uma outra tradução que eu captei, diz assim: faze que meu coração tema só o teu nome. E em seguida esse pedido, no verso 12, ele estabelece uma resolução, que basicamente é uma resolução que toma conta de todo o salmo. No verso 12 ele diz: dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, glorificarei para sempre o teu nome. Então perceba que ele pede para que o Senhor disponha o seu coração para temer o seu nome, o nome de Deus, e na sequência ele faz uma resolução: eu darei graças, dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração. Então, em um versículo ele pede para que o Senhor disponha, faça isso em seu coração, mas logo em seguida ele resolve em seu coração dar graças a Deus por tudo que o Senhor é, e ele termina no verso dizendo: glorificarei para sempre o teu nome. Para que a gente entenda melhor o que o salmista está pedindo, ele pede aqui para que o Senhor disponha o seu coração, a gente vai entender o que significa esse termo, né? Coração. Lembra? Nós estamos aqui falando sobre a adoração de coração.
Quando a Bíblia usa o termo coração, ela está se referindo pelo menos a 3 faculdades do homem, ou aquilo que o homem é em seu interior. E eu quero que você note comigo a primeira parte, ou a primeira faculdade que a gente vai notar o uso da palavra coração, que é a mente. Então repita comigo: a primeira faculdade é a mente. A mente. Então, coração como sendo a sede dos nossos pensamentos, daquilo que a gente acredita. Coração como sendo as nossas lembranças, ou por onde a gente faz o juízo, ou a consciência, ou o discernimento. Jesus, ele fez referência a essa faculdade em Mateus capítulo 13, verso 15. Queria que os irmãos olhassem, a gente vai passar por alguns versos. Mateus capítulo 13, verso 15. E a gente vai ter hoje a participação dos irmãos lendo os versículos. Então vamos lá. Quem achar primeiro, espada para o ar. Mateus 13, 15. Valendo. Então, primeiramente, o Senhor está fazendo uma referência aqui à maneira como as pessoas reagiam aos seus ensinos, dentro do contexto se referindo às parábolas. Ele contava parábola para cumprir aquilo que Isaías, é um texto que faz referência a Isaías, para cumprir aquilo que Isaías havia experimentado em seus dias, que era uma realidade acerca do Messias, e que contava parábolas para que as pessoas, no final das contas, não entendessem. Quem iria entender? Quem ele quisesse explicar e abrir o entendimento. E a referência é bem interessante aqui. Esse povo está endurecido, está com o coração duro, pedrificado. E aqui não é o órgão em si, porque ele vai continuar dizendo que essas pessoas não entendem com o coração. Você entende com o coração? Normalmente a gente entende com a cabeça. Então, o termo não se refere, obviamente, ao músculo, né, ao coração propriamente dito, mas faz referência à mente, à compreensão, onde a gente guarda as nossas crenças, pensamentos, lembranças. Essas pessoas, elas estavam duras em seu entendimento, elas não queriam ceder às palavras e aos ensinamentos do Senhor. Por isso, não se convertiam, por isso não eram curados. O público de Jesus não era capaz de entender as suas parábolas. Isso era prova, então, de um coração que estava doente, mas era o coração não físico, mas a sua mente estava corrompida. Em Mateus capítulo 9, verso 4, espada para o ar, valendo. Quem vai ler primeiro aí? Mateus 9, 4. Se eu achar primeiro, eu leio. Ixi, John Lennon já está com 2 pontos. Mateus 9, 4. Vai lá, John. Cogitar tem a ver com o quê? Com pensar, né? Porque vocês estão pensando mal no coração. Então, o coração como sendo essa sede do pensamento, né? Na sede aí, a sede da consciência, do discernimento. Né? E eles estavam pensando mal em seus corações. Os incrédulos são apresentados assim. Eles têm corações insensatos. Romanos capítulo 1, verso 21. Alguém lê, por favor. Agora John Lennon vai ser um pouquinho mais lento. Está sendo muito rápido. Ok. Então está se referindo aqui aos incrédulos, certo? Aos injustos. E ele diz que, tendo o conhecimento de Deus,
E o conhecimento de Deus aqui, Paulo falou, dentro do capítulo aqui, se refere ao conhecimento que está disponível a todas as pessoas. Então são as obras que revelam Deus, as obras da criação que expõem o Criador e os seus atributos, até os atributos que ele fala invisíveis são perceptivos. E ele diz que essas pessoas, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus, nem deram a Deus graças, mas se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Aí diz, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então o coração está obscurecido. Embora tendo conhecimento de Deus, não reconheceram a Deus, nem deram graças a Ele. Então, as Escrituras apresentam a realidade do incrédulo assim: um coração fechado, obscurecido, um coração sem entendimento, duro, que não consegue enxergar as obras de Deus. Uma das ações de Deus, e é uma ação espiritual, é a ação do Espírito mesmo, é dar compreensão, sabedoria acerca de Deus e das suas obras. Isso está presente no Antigo Testamento e vai estar presente também no Novo Testamento, quando o Espírito Santo vem fazendo habitação no interior. Mas no Antigo Testamento a gente já percebe, lá em 1 Reis, capítulo 3, verso 12, a experiência de Salomão era que o Senhor ia dar a ele o quê? 1 Reis 3, 12. Valendo. Essas palavras são dirigidas a quem, Joel? A Salomão, e é Deus que está dizendo a ele que vai dar a ele o quê? Sabedoria. Coração capaz de discernir. Ser sábio é algo que Deus concede e dá aos homens, porque naturalmente os homens estão obscurecidos, não enxergam Deus, nem enxergam as obras de Deus, nem se sujeitam a Deus, estão com o coração e a mente então fechadas para isso. Então é o Senhor que faz. O Salmo 86, se você deseja voltar para lá, o salmista Davi, ele expressa um coração aberto, conhecedor de Deus e das suas obras, um coração que compreendia, que entendia quem era Deus e o que ele realizava. Tanto é que o salmo que é dedicado, o salmo de oração, ele expressa, por exemplo, que Deus é a sua salvação. Verso 2, ele diz: preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus, Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Então ele tem a compreensão de que o Senhor é quem o salva diante da situação em que ele está. No verso 5 ele fala do Senhor como sendo bom e compassivo. Veja aí o verso 5: pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. O Senhor é bom e compassivo. Somente aqueles que tiveram a ação de Deus, trazendo compreensão à mente, enxergarão que Deus é o Deus bom e compassivo, e declararão isso. Mesmo em oração, eles irão expressar que assim é o Senhor. Ele é o Deus que ouve. Versículo 7, é essa compreensão que o salmista tem. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Irmãos, que maravilha é ter um Deus que nos responde. Porque diferentemente dos deuses que ele vai falar no versículo 8, Deus é o Deus que está atento a tudo e a todos na mesma hora. Então você não precisa marcar uma agenda com Deus. Às vezes você vai para o médico, precisa marcar para que seja definido o dia e a hora para que ele lhe atenda. E às vezes você está precisando com urgência e vai ter que esperar 2, 3 meses, e quando for liberado você já tem morrido e não chegou ao dia. Os homens nos decepcionam, as coisas não andam, né, na pressa, na rapidez que a gente gostaria,
Mas o nosso Deus, ele não é assim. Ele está atento a tudo e a todos na mesma hora, de maneira que a gente pode orar, falar com ele, todos juntos, e ele atender individualmente, cada um perceber, saber. Ele nos conhece profundamente, não é? Que maravilha a gente ter um Deus que a gente pode confiar nesse sentido. De tal forma que as palavras que saem da minha boca, né, saem da minha língua, o Senhor já conhece, mas Ele quer que a gente expresse, coloque diante dEle, porque é prazeroso, não somente para o Senhor, mas para nós também. Expor aquilo que nos perturba, e o salmista está expondo aquilo que tirava a sua paz, e ele está colocando diante de Deus, sabendo que Deus escuta e é o Deus que responde. Conte com esse Deus que nos conhece particularmente, que está conosco individualmente, que nos acompanha em cada detalhe da nossa trajetória, da nossa vida. Ele não se aparta em nenhum instante de nós. A distância é só da oração. E em qualquer momento a gente pode se valer do Senhor em oração. E o salmista compreende isso. O seu coração entende isso. Lembra que a gente está falando coração nesse aspecto da mente. Ele compreende isso. Por isso que ele está cantando e expressando isso. Ele é o Deus único. As suas obras são únicas e são provadas. Verso 10. Ele diz: pois tu és grande e operas maravilhas. Só tu és Deus. Enquanto as nações, os povos, enquanto as pessoas vão construindo os seus deuses, olhando para a história, você pode estudar dentro da sociologia, você vai perceber que civilizações compreendiam a respeito de Deus ou de deuses da maneira das mais diversas. Às vezes na figura do próprio homem, na pessoa do imperador ou do rei ou daquele monarca, ou se voltando para a projeção e a mente humana, criando aquelas imagens ou aquelas personalidades, não é? Divinas, que não passam apenas de ilusão. Mas o Deus da Escritura, o Deus que fez todas as coisas, o Deus que é revelado como lá em Gênesis, Deus que criou os céus e a terra, é o Deus que está presente, que está conosco, que opera maravilhas, e não há nada que se possa comparar a Ele. Tu és o que opera as maravilhas, só tu és Deus, e por isso que eu estou clamando, por isso que eu estou diante do Senhor. Então ele compreende isso, ele internalizou, ele sabe dessas coisas, e ele reconhece que todos no final irão reconhecer esse Deus. Verso 9: todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti e glorificarão o teu nome. Então esse é o reconhecimento universal que vai estar reservado, e hoje a gente entende, sabe, que esse reconhecimento irá passar pelo reconhecimento do Messias, do Salvador, de Cristo o Senhor. Quando a Escritura diz lá em Filipenses que todos reconhecerão, não somente aqueles que serão salvos pela sua vinda, mas toda a terra reconhecerá que Ele é o Senhor. E que bom, irmãos, que a gente pode, ou que a gente tem este que é o único Deus, e não há outro. Porque toda a terra se sujeitará, toda a terra se reconhecerá, e toda a terra glorificará o nome do Senhor. Então, adorando a Deus de coração tem a ver com essa disposição da mente de entender, compreender e buscar o Senhor. Pedir a Deus para dispor o coração para temer a Ele. Entender com mais profundidade, com mais profundidade mesmo, quem é Deus e o que Ele tem realizado e tem feito, a fim de reverenciá-lo, honrá-lo, glorificá-lo, adorá-lo, por ser Ele quem de fato Ele é. Assim como o salmista pediu, nós também devemos clamar: Senhor, disponha o meu
coração para enxergar quem o Senhor é e as maravilhas que o Senhor tem feito. Mas coração também tem a ver com afeição. Outra parte que está relacionada ao homem interior, outra faculdade, podemos chamar assim, do coração, é aquilo que os puritanos falavam ou chamavam de afeição. E nessa parte inclui os desejos, os anseios, os sentimentos, as imaginações e emoções. Talvez essa parte aqui seja mais próxima daquilo que a gente normalmente costuma ouvir quando se refere ao coração. Quem aqui nunca sentiu em seu coração uma emoção com a chegada daquela pessoa que você esperava ou aguardava? Por exemplo, um familiar seu, ou mesmo no período quando você estava de namoro, né, que chegava o seu namorado, a sua namorada ali, aí você, né, o coração queimava. Então, na nossa cultura, a gente compreende muito o coração em termos de emoção. Quando a gente afirma que o coração está partido, a gente quer dizer que o nosso coração está como? Sentido, condoído, sofrendo. Quem aqui nunca se emocionou em um filme? Os filmes antigamente apelavam muito nas histórias para essa parte emocional, especialmente deixando mais para o final. Quem aqui assistiu A Vida é Bela? A Vida é Bela, que trata daquele... o contexto lá é o contexto de Segunda Guerra, e ele é levado para um campo de concentração por ser judeu, e lá ele com um menino, né, com o filho dele, o Josué, o nome dele era Guido, ele tenta preservar o filho diante do cenário terrível em que eles estão. O filho não sabe por que está ali naquele lugar, e o pai tenta contornar a situação criando como se fosse um jogo, né? Então, todo o drama vai passando ali, o filho achando que eles estão numa competição, em um jogo. E para encurtar a história, que não vou contar o filme todo, chega ao final, praticamente, do filme, o meninozinho é colocado em um determinado lugar, para que ele se proteja, porque o exército, né, alemão está para sair, né, tentando fugir, e ele então, o meninozinho é colocado em um lugar lá fechado, e ele está olhando o pai, assim, por uma fresta, e o pai então vai se despedir dele. Ele faz uma despedida num tom de brincadeira, como se estivesse marchando, mas ele estava marchando para a morte, né? E aí, ainda trazendo para o filho um aspecto de alegria naquele momento, mas é emocionante quando você vê o filho rindo, sem compreender, mas com aqueles olhinhos ali piscando, e o pai partindo para morrer. E não tem como você não se sentir no drama experimentado por ele, né, pelo pai, e pela criança em si, que ela vai ficar praticamente desamparada, presa num ambiente assim. Então, os filmes apelavam muito para essa parte da emoção. Quem nunca assistiu aqui ET, o Extraterrestre? Eu vou assistir com os meninos. Faz tempo, né? ET, o Extraterrestre. Mas o finalzinho do filme também é bem emocionante. Você quase chora, a lágrima desce. Alguém aqui assistiu ET, o Extraterrestre? Olha só, né? Tempo que os filmes eram bons. Hoje, infelizmente, estão muito bombardeados aí com ideologias, né? Infelizmente. Mas o Titanic, pronto. Quem não assistiu aquela cena comovente no final, em que a Rose está ali sobre um pedaço de madeira, não é? E o rapaz lá, nem lembra de Jack, né? Está no gelo, e ali então ele fica, e aquela cena é uma cena comovente também. Uma cena de partir o coração quando ela vê ele sumindo na água gelada. E junto com aquela aquela música do filme, né? Nem lembro direito o filme não, mas você quase chora naquela situação. Então, a gente
tem o nosso coração partido diante de cenas assim. E o termo coração apela para justamente essa parte mais emocional, a parte mais que envolve os nossos anseios, nossos desejos, sentimentos. E a Bíblia, ela apresenta o coração também nesta faculdade, tratando daquilo que os puritanos, como eu falei, chamavam de afeições ou emoções. Por exemplo, olhando para Ana e Eucana, há uma determinada passagem lá em 1 Samuel 1:8, que Ana está extremamente triste e Eucana percebe. Olha lá como é que aparece nesse texto. 1 Samuel 1:8. Vamos lá, rapidinho? Espada para o ar. Então Ana não estava se alimentando, Ana estava sofrendo, e quem conhece a história sabe, porque Penina a molestava, vamos dizer assim, né? Tirava o sossego dela, porque Penina tinha os filhos, ela não tinha, e sempre era uma angústia. O drama também passa ali, né, naquela família, quando eles subiam para adorar, e Penina ia com toda a alegria levando seus filhos, né, um tipo de caravana familiar, e Ana tinha que suportar ali as cutucadas de Penina, por ela não ter filho. Então ela sofria com isso, e até chegar ao ponto de não conseguir se alimentar. E Eucana, por ser um marido muito atencioso com sua esposa, sabendo inclusive que ela sofria por conta disso, ele tenta ali ampará-la, e ele fala da tristeza do coração. Então o coração não é somente a mente, mas também ele está sendo apresentado aqui como algo que tem a ver com os sentimentos, com as emoções. E ele diz: eu não sou melhor do que 10 filhos? 10 filhos. Tentando consolá-la naquele instante. Uma outra passagem que é interessante é a de Josué. Josué capítulo 14, verso 7. Aqui são lembranças de Caleb, quando foi enviado à terra para espiar. Josué capítulo 14, verso 7. Vamos lá? Cades Barneia. Então aqui ele vai fazer vai requerer a parte da terra, e vai falar a Josué do tempo em que ele foi como espia, e quando ele viu a terra, que era uma terra boa, ele chegou juntamente com Josué, expressando a maravilha que eles viram, como o coração deles se animaram diante da terra que o Senhor estava dando. Só que o versículo seguinte vai dizer que o povo não seguiu nessa animação toda. Eles, na verdade, tiveram o quê? Receio, tiveram medo, foi de avançar. E aí Caleb está trazendo essa lembrança, como o seu coração ficou alegre, ficou radiante diante, né, da terra que o Senhor haveria de dar. Então o coração sendo expresso aqui como algo ligado aos anseios, desejos, sentimentos e emoção. Os discípulos foram tocados também profundamente no coração quando o Senhor estava com eles no caminho. Depois que o Senhor ressuscita, ele se apresenta a 2 discípulos, que são os discípulos de Emaús, a gente não sabe o nome, mas o Senhor caminha com eles, explica as escrituras, fala das coisas que aconteceram, e depois que o Senhor chega no lugar e lá está com eles, parte o pão, e quando o Senhor se revela, né, assim, de forma bem aberta, clara, e eles veem o Senhor some, e vem a lembrança de como que o Senhor caminhou com eles, explicando, e o coração deles estava
cheio de alegria e satisfação em ouvir o que o Senhor estava dizendo. É Lucas 24, 32. Quem pode ler? Lucas 24, 32. Então aí nos ardia o coração, certo? Para falar daquilo que estava movendo no interior deles enquanto eles escutavam o Senhor explicando acerca das coisas que aconteceram e como as profecias foram cumpridas. Então o termo coração está sendo apontado nessa direção. Jesus falou aos discípulos sobre uma tristeza também no coração. Veja lá João capítulo 16, corre aí comigo, João 16, João 16, verso 1. Qual é o contexto aqui? Mas qual é o contexto? Jesus está com os discípulos à mesa, é a última ceia. Ele está já no processo aí de ensinamento e de despedida. Jesus diz assim, olha só: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar julgará isso tributar culto a Deus. Olha aí, Jesus está preparando os discípulos para o quê? Para a maravilha do céu, né? Não. Jesus está preparando eles para as angústias do tempo presente. E vocês vão ser expulsos e ainda por cima vão matar vocês. E isso eles vão fazer achando que estão fazendo para quem? Para Deus, para ver até onde a religião pode chegar, não é? E aí Jesus continua: isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Então, eles vão fazer isso com vocês porque eles não têm o conhecimento de Deus. Embora acham que estão agradando a Deus, no final não estão. Verso 4: ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, olha aí, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Irmãos, muito interessante essas palavras do Senhor, preparando os discípulos para a realidade da sua ausência. Mas ele diz: é necessário que eu vá, porque quando eu for, o Espírito Santo virá. O Consolador aí é o Espírito Santo. E é Ele, no final das contas, que vai fazer com que vocês enfrentem até essa própria situação de angústia, dificuldade e tristeza. Então, bem longe do evangelho coach, bem longe do evangelho da prosperidade, da vida fácil, né? Do evangelho água de coco e sombra, né? E banho em mar fresco. Bem distante. Jesus preparou seus discípulos justamente para esse cenário. E meus irmãos, olhando para a história, os verdadeiros crentes, cristãos, que amaram a Cristo, não sentiram na perseguição, no sofrimento, algo que lhe fosse estranho.
certo? A gente fica temendo essas coisas nos dias de hoje, né? Ai, como é que será? A gente não fica, né? Temeroso. E agora? E se a perseguição vier? E se nos matar? Isso aí... Imitei o Miraci aqui, né? É o contato, né? O convívio. E o que é que tem a ver? Jesus nos preparou para isso, nos preparou para essa realidade. O fato é que a gente queria que o céu fosse aqui, e aqui não é. É tristeza, é sofrimento. A porta no final é o quê? A porta é estreita, ó. O caminho é apertado, estreito, a porta não é, né, fácil. O cristianismo verdadeiro, bíblico, de afinidade com Cristo, não pressupõe vida fácil. Irmãos, não sei se os irmãos sentem isso, mas eu tenho sentido que cada vez tem se tornado mais e mais difícil. Mas a gente vive ainda num contexto diferente de perseguição direta, a ponto de sofrimentos como sofrimentos físicos e até de morte, porque tem países que ser cristão é quase como uma sentença de morte. Você não pode estar com a Bíblia. Então você está com a Bíblia aqui, dê graças a Deus. E queime no seu coração o fato de você estar com a Bíblia na mão. Porque haverá um tempo e que não suportarão. E que andar com a Bíblia na mão é praticamente uma sentença de morte e de perseguição. E eu creio que a gente está caminhando para esse ponto. Não está tão aberto ainda, mas está caminhando para esse ponto. Tente ser cristão na faculdade. Tente ser cristão na faculdade. Tente levantar a sua visão de mundo de acordo com Cristo lá. Eu vi pastores desencaminharem, perderem o olhar de Cristo, não sei se pela vaidade do título, defender o que a Bíblia condena. Defender numa dissertação, em uma... como é que chama? Os estudos, né? No trabalho de conclusão, defender o que a Bíblia condena, para ter a aprovação. Eu vi pastores. Então, irmãos, a realidade é essa. E Jesus nos preparou para essa tristeza de coração. Mas essa tristeza será para sempre? Vamos para o versículo 22. Ele diz assim: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Certo? Pode estar apontando para um momento mais à frente. Jesus está preparando para a sua morte e depois para a sua ressurreição, e tanto é que quando ele aparece novamente, o ânimo deles, né, muda. Mas o fato é que Jesus se ausentou novamente. Não se ausentou? Ele foi para onde? Ele foi para os céus, que ele disse que era necessário para que depois viesse o Espírito. Agora o Espírito nos consola. Mas a gente passa por tristezas aí, não passamos? Mas, irmãos, a nossa tristeza irá acabar. E essa palavra aqui, ela será completa quando o Senhor vier. A nossa alegria será de tal forma que ninguém poderá mais tirar de nós. Porque no final das contas encontramos o nosso Senhor. Então que o nosso coração se anime nesse ponto. E que a nossa oração, Senhor, dispõe meu coração, seja também nesse sentido. Que o meu coração queime, Senhor, na Tua presença. Que o meu coração se anime. Que o meu coração seja um coração vivo, quente diante do Senhor.
mesmo diante das situações de dificuldades e tristezas, que o Senhor seja, no final das contas, a minha alegria. Davi queria essa alegria. No verso 4, lá do Salmo 86, ele diz: alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Alegra a alma do teu servo. Em dias difíceis, de perseguição e dificuldades, é nele que a gente tem que voltar o nosso olhar. Você que tem passado por tristeza, saiba que elas fazem parte dessa vida e da vida do cristão. A gente sofre por causa dos nossos pecados, como consequência, a gente sofre por conta dos pecados de outros, a gente está num contexto em que a gente acaba, queira ou quer não, sendo vítima da maldade e perversidade dos outros. Então a gente sofre por causa dos nossos pecados, a gente sofre por causa do pecado dos outros. Coisas que a gente não gostaria de passar, mas nesse mundo, infelizmente, é isso mesmo. E quanto mais próximo e afinados com o Senhor, mais leais a Cristo, mais dificuldades você vai enfrentar. Então não se esquiva disso. Não se esquiva de Cristo. Entende? Não se aparte de Cristo, ainda que isso resulte em dificuldades para você. É melhor andar com Cristo nos momentos difíceis, de perseguição, do que andar levado, né, pelo inimigo em meio às bonanças de uma vida afastada de Deus. Não é por aí. Precisamos pedir que o Senhor disponha nosso coração para temer somente o nome dEle e nos comprometer àquilo que Davi se comprometeu, a glorificar a Deus em todas as circunstâncias. E por último, coração também tem a ver com a nossa vontade. Não somente a mente, não somente envolvendo as nossas afeições e emoções, mas coração tem a ver com a nossa vontade. A parte no interior que diz como nós devemos proceder. A sede das nossas escolhas e determinações. A ação que manifesta a nossa vontade é resultado, irmãos, daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente se afeiçoa. Vamos para Atos capítulo 7. Atos 7. Eu vou repetir isso. A nossa vontade, as nossas realizações, o que fazemos de acordo com aquilo que a gente acha que devemos fazer, é fruto daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente tem afeição ou que a gente ama. Atos 7, verso 38. Aqui são palavras de quem? São palavras de Estevão. Ele está dizendo isso aqui para quem? São judeus, e ele está testemunhando para eles, trazendo a história do povo de Deus, lembrando o povo quando saiu do Egito. É esse trecho especificamente que eu quero que os irmãos olhem comigo. Versículo 38. Diz assim: é este Moisés quem esteve na congregação no deserto, com o anjo que ele falava no Monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nulas transmitir. Verso 39 agora. A quem nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, e no seu coração voltaram para o Egito. Então aqui está falando da vontade do povo quando estava no deserto. Embora Moisés fosse ali a comunicação de Deus ao povo, o povo não quis, se apartou de Deus e desejou voltar para o Egito.
Verso 40. Dizendo a Arão: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifício ao ídolo, alegrando-se com as obras das suas mãos. Interessante, né? O que é que Estevão está dizendo aqui? O povo se apartou de Deus logo que veio a primeira situação. Moisés subiu, o contexto é esse, que ele subiu para receber do Senhor a lei, só que ele demorou. O povo começou a ter desejo para voltar ao Egito. Só que esse desejo já estava sendo manifesto na própria atitude deles de fazer o bezerro, que era o que eles tinham lá no Egito. Era o que eles viram lá no Egito. O Egito, no final das contas, nunca saiu deles. Embora eles foram arrancados de lá do Egito, o Egito estava preso neles. E os irmãos sabem como se deu a história, né? Então, isso foi sendo revelado na insatisfação, nas reclamações, murmurações do povo. E mesmo Deus amparando, guiando, sustentando, e eles sempre com o pensamento de volta, até abertamente eles vão expressar, né? Seria melhor a gente estar no Egito, lá a gente tinha os nossos pepinos e as coisas lá. Afinal das contas, esse povo nunca saiu do Egito. E nesse momento aqui, em que Moisés demorou, e eles achavam que Moisés não ia voltar mais, eles iam ficar, e agora estamos aqui ao léu, vamos pelo menos criar um Deus que seja maleável, visível, palpável. E eles então falam com Arão, e os irmãos sabem como se deu a história. Eles fizeram um bezerro e passaram a adorar. Eis aí os deuses que te libertaram do Egito. A vontade. Coração que se apartou de Deus e estava preso ao pecado. E este coração se manifestou em decisões que evidenciaram o fato que estavam longe do Senhor. A oração, ou melhor, a orientação da palavra de Deus é que a gente ponha ordem em nossos pensamentos. Porque quer ou quer não, nós somos levados em muito por aquilo que a gente ocupa a nossa mente. Aquilo que a nossa cabeça para e se demora a pensar, isso vai afetar profundamente as nossas afeições e, consequentemente, as nossas decisões. E foi justamente isso que o povo manifestou aqui. Eles mantiveram a sua mente presa e as suas afeições lá no Egito, de forma que o coração os conduziu a essas decisões de fazer o Deus e depois toda a rebelião, né, contra Moisés e no final contra o próprio Deus. Filipenses capítulo 4, verso 8 diz que a gente precisa ter um pensamento diferente. Filipenses capítulo 4, verso 8. Filipenses 4. Okay. Aqui não é pensamento positivo ou confissão positiva. Aqui é um pensamento que se alinha com Deus, com os valores de Deus, com a palavra de Deus. Paulo, instruindo a igreja em Filipos, que eles estavam extremamente preocupados, como o apóstolo Paulo, a ponto de afetar, inclusive, o próprio caminhar da vida e o chamado deles para serem testemunhas e viverem de acordo com a palavra.
Paulo então ordena para que eles ocupem o pensamento desta forma. E ele diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, que isso esteja constantemente em seus pensamentos, ou em seu pensamento. E ele fala isso, muito interessante, depois de ter falado das ansiedades. No versículo 6, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. E ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Irmãos, nós só iremos nos voltar para Deus assim se a gente ajustar o nosso pensamento de acordo com Deus. E as nossas ansiedades irão embora se a gente ajustar o nosso pensamento da maneira como a Escritura nos diz. E repetindo, isso aqui não é pensamento positivo. Não, vai dar tudo certo. Não é esse tipo de coisa. É pensar os pensamentos de Deus. É considerar a vida pelo olhar de Deus. Você quer ser rapidamente conduzido a pensamentos ruins? Logo pela manhã comece a absorver as primeiras notícias dos jornais. Estou dizendo que você não possa assistir o jornal, mas comece a absorver. E você vai ver que logo, logo você vai estar iniciando seu dia já com perturbação na mente. Afinal das contas, a gente não está num quadro tão favorável assim. Eu vejo que não. Quadro político, quadro econômico, quadro social, ele não é dos melhores. Na política a gente vê uma briga, uma guerra. Basicamente o nosso país está dividido. As eleições provaram isso, embora um lado pareça esquecer que não foi 50% e 50%, mas a diferença foi muito pouca. E hoje você tem uma oposição à situação e que fica naquela guerra, né, de um lado e de outro. E eu não vejo que existe muito acordo, não. Especialmente pela maneira como está sendo conduzida a coisa. E um dos lados, na tentativa de calar, especialmente, a expressão do contrário, que aí é um atentado realmente à própria democracia, né? Porque a democracia é você saber, de fato, conviver com aquilo que se diz, ou até a maneira como as pessoas vivem. Então, a gente tem encontrado um quadro político bombardeado. A economia, não sei quem acompanha, mas não está essas maravilhas, não. Acho que você já deve ter notado na feira, né? Eu não sei se o cancelamento do nosso acampamento se deu por questões econômicas. Eu não sei. Mas o fato é que não está fácil para ninguém. Ou será que é só eu que estou percebendo isso? Então, estamos enfrentando dificuldades financeiras também, econômicas. Nosso país está com um déficit de mais de 230 bilhões. Fechou o ano assim. E estão tentando esconder, né, nos noticiários. Estão tentando esconder. E social? E social? Com as novas propostas que estão vindo aí com educação, chegando dentro da sala de aula para justamente criar militância. No final das contas, a ideia partidária sempre foi uma realidade. A sala de aula acaba sendo um espaço que, ao invés de ensinar aquilo que seria ensinado, matemática, português, é ensinado ideologia mesmo, partidária, para influenciar uma geração nova
a ser futuramente, né, apoiadoras de visões políticas. Infelizmente é essa a realidade. Então, a gente está no quadro assim, e a gente se perturba realmente, e nosso coração fica, às vezes, levados aí ao desespero. O que é que a gente faz? Né? Como que a gente lida com tudo isso? Com as dificuldades do tempo presente? Entendendo que o céu nunca será aqui, pelas mãos dos homens, pelas mãos dos governantes, né, pelas mãos dos poderosos. Nunca, nunca, jamais os problemas serão resolvidos. Pode ser, né, a visão que for, seja de direita, de esquerda, o céu não chegará pelos homens, pela força do braço, da capacidade, da inteligência do homem. Isso já foi mostrado na história. Que mesmo diante de cenários de avanços na ciência, na tecnologia, explodiu, né, as maiores guerras. Então, não é que falta mais educação, é que o homem continua sendo homem caído, afastado de Deus, pecador, seguindo a sua visão e não a de Deus. E a gente vai continuar enfrentando os problemas desse mundo, seja quem for, seja quem estiver lá. Então o que é que você faz? Você tem que ordenar os seus pensamentos. Não andar segundo o homem, mas andar segundo os pensamentos de Deus. Nós temos um Deus que olha do céu. A Escritura diz que Deus ri. Certo? Porque embora os homens se enganem achando que tem um controle, quem é que está no controle, irmãos? É Deus, certo? É Deus. Isso não significa que a gente não vá sofrer, que a gente não vá sentir as tristezas. Lembra que Jesus preparou os discípulos para isso. E você acha que nos tempos de Jesus eram fáceis? Poxa, se o nosso Cristo sofreu sob o poder dos governantes da época, não foi? E a Escritura diz que ele foi entregue por mãos de quem? De Pilatos, para ser crucificado. Foi entregue, né, pelo beijo do traidor, né? Foi entregue pela perversidade dos soldados. Então você tem todo um cenário de perversidade envolvendo o Filho, e ele garantiu que a gente, nesse mundo, iria enfrentar também as nossas dificuldades. Então, pense com os pensamentos de Deus. Pense com os pensamentos de Deus. E resista. Né? É mais que couro de jacaré. Certo? É ter as costas de Cristo mesmo para receber as chicotadas. E eu acho que nós estamos caminhando para enfrentar dificuldades. A nossa fé, perseguição. Tente defender a visão bíblica do que é homem e o que é mulher. Hoje ninguém sabe mais nem o que é. Ainda mais dizer assim categoricamente que é homem e o que é mulher. Né? Hoje em dia tem sido isso. E esteja preparado para as chicotadas. Né? Viver uma vida simples, dedicada a Deus, honrando ao Senhor, e isso trará também as suas dificuldades. Então ordene seus pensamentos de acordo com o pensamento de Deus, guardando essa palavra aqui. Tudo que for verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, né? Então guarde esses pensamentos, porque eles terão impacto na realização, nas suas realizações, nas suas decisões, no que você irá fazer. Os seus pensamentos irão afetar as suas afeições, irão afetar a sua volição, a sua ação. E se você não pensar bem, você vai fazer decisões erradas e vai agir e viver nesse mundo desesperado. Calma.
pé no freio. Nós temos um Deus que olha do céu e nada passará despercebido dele. Ainda que seja das maiores injustiças que eu creio que está acontecendo na nossa justiça. Deus trará todas as coisas à luz e não fará justiça aquele que é, sim, justo, o justo juiz fará. Então esperemos. Nós não somos chamados a ser a justiça de Deus nesse mundo, ok? Nós não somos assim, mas Deus fará a justiça e Ele fará. Ele fará. Então dispõe seu coração para temer somente o seu nome. A vontade do salmista é revelada no cumprimento da sua razão de viver. Para encerrar, repetindo o verso 12, lá do Salmo 86, ele diz: dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o meu coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Dar-te-ei graças. É isso que eu vou fazer. Essa a direção da minha vida. É isso que eu vou ordenar a mim mesmo. É dar graças a Deus e glorificar a Deus, seja qual for a situação. Irmãos, vamos ficar em pé, a gente orar. Que o Senhor nos ajude. No pedido do salmista, dispõe o coração, que a nossa mente, as nossas afeições e a nossa vontade seja nesse sentido, para adorar a Deus, glorificar o Senhor, seja qual for a situação e o momento que a gente estiver passando, enfrentando. Então, vamos orar. Senhor, ajuda-nos, Senhor. Faz com que o nosso coração esteja inclinado para Ti, Senhor. Infelizmente, estamos vivendo em um mundo conturbado e cada dia tem sido demonstrado que o homem, na sua loucura, tem trazido males para si mesmo. Afastados de Ti, obscurecidos, amando aquilo que o Senhor despreza, fazendo o que Te desagrada. Que nós sejamos diferentes desse mundo. E por isso rogamos, no pedido do salmista, dispõe, Senhor, o nosso coração para temer a Ti, para reverenciar o Senhor, para adorar, para glorificar a Ti, para dar graças ao Senhor. Em meio à turbulência e às dificuldades dessa vida, que possamos, pelo próprio exemplo do nosso Salvador, que olhou a alegria proposta à frente e suportou, que nós também, Senhor, venhamos a suportar e ser filhos Teus nesta geração corrompida, caída, que tem seguido no caminho da destruição, da morte. Pai, tem misericórdia de nós. Transforma, Senhor, nossos corações, para que possamos tão somente temer o Teu nome nos dias maus. Que o Senhor seja o nosso sossego e a nossa... Que Cristo seja tudo em nós e a esperança da nossa vida. É a nossa oração no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Irmãos, nós vamos cantar uma música. A gente cantou uma vez na quarta-feira e a gente vai tentar cantar mais uma vez. E depois a gente vai para o nosso momento de ceia. Podem sentar.
Oi, só um instantinho, irmãos. Os irmãos podem abrir Filipenses capítulo 4. Basicamente, o cântico ele é extraído dessa passagem bíblica. Filipenses 4, verso 8. Aonde? Aqui? Vamos lá. Passei. Vamos lá. Em que pensar na aflição, sofrendo em meio à provação. Se Deus conosco está, sua paz nos susterá. Então em que pensar? O Deus da paz nos firmará e a nossa mente guardará. Alegres ou em dor, confiemos no Senhor. Assim deveis pensar. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se existe algo louvor, nisso pensar. Vou ficar em pé, por gentileza. Só um pouquinho mais rápido. Em que pensar na aflição, sofrendo em meio à provação. Se Deus conosco está, sua paz nos susterá. Então em que pensar? O Deus da paz nos firmará e a nossa mente guardará. Alegres ou em dor, confiemos no Senhor. Assim deveis pensar. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama,
noite. E se existe algo novo nisso pensar. Amém.